Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. O avião da Gol colidiu com outro de pequeno. Pelé está de costas para o gol. Como é que está o futebol argentino e o Diego Maradona? Bárbaro. John Lennon foi morto a tiros esta noite. Somos o Ejército Nacional. Estão em liberdade. Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, vamos mais uma vez, você já sabe, são 30 minutos de esportes aqui para você, com o timaço de Carlos Batista, a partir de agora. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte sai na frente, mas cede empate ao Atlético no Moisés Lucarelli. Com o resultado, o Clube Alvinegro ocupa agora a lanterna da Série B com 9 pontos. Márcio Zanardi conquista seu primeiro ponto pela Ponte e terá uma semana de preparação antes do próximo compromisso. Guarani anuncia rescisão com Ralf e volante deixa o clube com apenas 4 partidas disputadas. O último reforço anunciado, Neto Costa, foi apresentado oficialmente agora há pouco no Brinco. Atacante já estreou na última segunda, que foi o jogo do Guarani, evidentemente, e segue à disposição de Hélio Cizenando. O elenco alviverde se reapresentou hoje, após a vitória sobre a Inter. Santos sofre gol relâmpago, mas supera a Universidade lá da Venezuela e avança às oitavas de final da Sul-Americana. Peixe vai enfrentar o Maracá do Equador na próxima fase. Neymar confirma a aposentadoria da seleção brasileira. Camisa 10 do Santos falou rapidamente sobre seu futuro após a vitória do Peixe sobre a Universidade, da Venezuela e acabou indicando que não vai mais vestir a camisa amarelinha. Paulinho sofre lesão no tornozelo e desfalca o Palmeiras no Brasileirão. O atacante foi titular pela primeira vez em 2026, na derrota para o Atlético Mineiro no último domingo. Rádio Bandeirantes. 97102-1493. Mande mensagem pelo WhatsApp 97102-1493 ou pelo YouTube Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou a mensagem, daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Na H+, Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+, Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes.
Vamos lá então com Em Dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, destacando o Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem, fechamento de mais uma rodada, jogando no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Atlético empataram pelo placar de 1-1. Esse jogo foi válido pela 20ª rodada da primeira do retorno. Ontem também o Fortaleza bateu o Botafogo por 1-0 e o Juventude venceu o Avaí por 1-0. Classificação da Série B depois de 20 rodadas. O Criciúma é líder, 40 pontos, o Juventude é o segundo com 35. Operário, Fortaleza, Vila Nova e Novo Horizontino fecham o G6. Na zona do rebaixamento estão Londrina com 20 pontos, Avaí 20, América Mineiro 11 e a Ponte Preta é a lanterna com 9 pontos. O primeiro time fora da zona do rebaixamento é o Ceará, que tem 22 pontos. A Série B para neste fim de semana e volta apenas no mês de agosto. E a Macaca entrará em campo no dia 7, quando joga contra o Ceará fora de casa. Pela Copa Sul-Americana, ontem o Santos tomou um susto logo no início, mas conseguiu vencer novamente a Universidade Central da Venezuela por 4-2 pelos playoffs da competição. E com isso, o Peixe está classificado para a próxima fase. Vai pegar o Maracá do Equador, já pelas oitavas de final. Ontem também quem se classificou foi o Tigre da Argentina, que mesmo perdendo por o Nacional, acabou garantindo vaga nas oitavas de final. Hoje, 7 da noite, tem Vasco Independente Medellín, primeiro jogo 2-2 na Colômbia. Hoje, 9h30, tem Bragantino Sporting Cristal, primeiro jogo foi 0-0 no Peru. Hoje ainda tem Cienciano e Lanús. Amanhã, 7 da noite, Grêmio e Bolívar, 9h30, Caracas e Santa Fé, além de O'Higgins e Boca Júnior, para a definição de todos os times que avançam às oitavas de final da competição. Hoje é dia de Campeonato Brasileiro da Série A, Brasileirão, 21ª rodada. Logo mais, 7h30 da noite, tem Internacional e Flamengo. No mesmo horário, Mirassol e Remo. 9h30, Vitória e Palmeiras, Fluminense e Bahia. Chapecoense e Vasco, Atlético Mineiro e Bragantino, São Paulo e Santos, Botafogo e Grêmio. Estes jogos foram adiados em função da participação destes times na Copa Sul-Americana. Amanhã, 7h30, tem Corinthians e Atlético Paranaense, 9h30, Coritiba e Cruzeiro. No Campeonato Brasileiro, a liderança do Palmeiras com 44 pontos. O Flamengo é o segundo com 38, só que com um jogo a menos. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Nossa área. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Algumas pessoas têm me perguntado sobre o ocorrido com o Neymar, aquela coisa toda, o vazamento das coisas internas de dentro do vestiário. Falaram isso, falaram aquilo, eu não estou duvidando de fonte de ninguém, nem de informação. Só que eu acho que nesse caso aí, independente de ser o Neymar ou não, e todas as vezes que é o Neymar ganha uma dimensão desproporcional, na minha opinião, esse tipo de informação de dentro do vestiário não pode acontecer, não. O Santos urgentemente tem que detectar isso, porque o jogador desmentiu, os companheiros desmentiram, então esse tipo de coisa não ajuda, aliás, né? Ontem eu tive uma informação que até membros de oposição ao Santos, a atual diretoria, têm acesso ao vestiário. Aí não tem jeito, né, gente? Aí não, gente, os caras vão plantar o terror mesmo, não é? E nesse caso, eu acho que o Neymar está certíssimo. Futebol, para quem conhece um pouquinho, já viveu um pouquinho, sabe que dentro do vestiário, depois do jogo, tá todo mundo de cabeça quente e ali tem discussão. Quantas vezes o Gleger já falou aqui que já saiu no braço com um companheiro de trabalho e depois tá tudo bem. É por causa do trabalho. Todo mundo tá querendo acertar e tem que ter cobrança. Não tem jeito. Umas mais, outros menos. Eu não tô apoiando nenhum tipo de humilhação, nada, não é isso que eu estou falando. Mas garoto tem que ser cobrado sim. Por que não? É que nós vivemos no mundo do mimimi, né? Você não pode falar mais nada. Pode falar nada. Nada. Que, né? Eu sou de outro tempo. Graças a Deus eu sou de outro tempo.
Ontem foi a 14ª partida da Ponte sem vitória, igualando ao ABC. Mais uma e fica isolada nas 3 séries do Brasileiro. Sou nascido em Campinas, bugrino, mas não fico feliz com isso. Principalmente pelo motivo que isso vem ocorrendo. Carlos Estefanuto, lá de Fortaleza. Obrigado, Carlos. Um abraço para o Carlos Lemos Matozinho também. Vamos seguindo em frente aqui. Vamos ver o que o Odilon escreveu. Por favor, verifica com o Batista a possibilidade de colocar as notas do jogo no dia seguinte ou no programa da tarde ou no portal Carlos Batista. Obrigado. Tá bom, vou falar para ele, tá? Na verdade, a gente... vou falar com ele. Ninguém cuida do campo da Ponte. Eu aqui olhando pela TV, eu vejo aquelas tochinhas de grama, ou tocinhas, né? Nossa Senhora. Chama tochinha? Sei lá, de repente é. Como eu nunca ouvi falar, tochinha de grama. Né? Como é que a bola rola ali? Que coisa horrorosa, Catelli. Tá judiado o gramado mesmo. Agora fala sério, o zagueiro da Ponte, o Patrício, como bofeteia os adversários com as 2 mãos fechadas. Eu não vi isso não. Tá falando do Palácios, né? Não do Patrício. Bom dia, meu caro, bom dia. Por pior que o time e a situação da Ponte seja, pelo menos 3 jogos com erros grotescos da arbitragem que comprometeram. Eu concordo. Na partida de ontem o Atlético não fez nada no jogo. Teve o lance do pênalti e nada mais. E o pênalti que para mim foi marcado pro Atlético não aconteceu. Mas isso não é desculpa, choradeira, nada. É uma opinião daquilo que eu assisti. A entrevista após a partida do lateral Júlio foi emocionante. Eu sinceramente espero que dirigentes não estejam se aproveitando daquele sentimento. Renato Grácia. Tudo bem. Com o interesse do Chedi na Ponte, a SAF não põe dinheiro sem fechar o negócio. Um abraço, Marcos Carvalho. A gente não tem maiores informações, né? O que a gente tem é uma série de especulações. A gente está tentando checar a veracidade de tudo, estamos trabalhando nisso, mas aqui na Bandeirantes existe uma diferença e cada um tem uma linha de trabalho, cada emissora tem a sua linha de trabalho, seus canais de televisão, a internet, cada um tem uma maneira de trabalhar. Aqui, se não checar a informação, ela não vai para o ar. Tá bom? Isso é uma responsabilidade e compromisso que a gente tem aqui na Rádio Bandeirantes. Graças a Deus, uma boa notícia. O aposentado jogador de pôquer se aposentou da seleção. Agora ele pode jogar pôquer sossegadamente. Tandy Negrão. Alguém pode informar como... Não sei, obrigado. Não se identificou, também não consigo responder, tá bom? Vamos ver no YouTube aqui, se o pessoal mandou mensagem. Acho que foi resolvido, né, o problema do som, graças a Deus. Estamos trabalhando todos os dias para resolver o problema da internet também. Em breve vai tudo. O departamento de engenharia aqui é muito competente, é que realmente o problema passou do limite, né? E vamos ver efetivamente como é que vai ser. Um abraço para o Geraldo Chagas. Tivesse um pouquinho de tranquilidade, tinha vencido o jogo ontem. O Elton... Uma dúvida, o intermediário dessa negociação da Ponte é o famoso Nico ou Nino Nicoletti? Não sei. E por aí vai. Em Campinas, 11h44 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Ponte com Pedro Piscinato. Fala CH, a Ponte Preta entrou em campo na noite de ontem, recebeu a equipe do Atlético no estádio Moisés Lucarelli e empatou por 1-1. Macaca saiu na frente após uma bela assistência do Elvis. O volante Léo Gomes, de cabeça, abriu o placar para a Ponte Preta. A Macaca tinha mais volume no jogo, dominava as ações da partida, mas no segundo tempo, após o embolo ali entre o Sérgio Palácios e o atacante Carlinhos, o árbitro da partida assinalou pênalti para a equipe mineira. Pênalti esse que gerou muita reclamação por parte do técnico Márcio Zanardi. E principalmente, eu não sou um cara de falar de arbitragem, mas eu acabei de ver o lance do Palácio. Ele sofreu uma falta absurda. Não sei se vocês viram.
antes, então é bom ver. Olha lá, eu te mando. Então, assim, independente disso, não estou aqui porque a gente vem evoluindo, a gente vem trabalhando, mas com todo o respeito ao VAR, não chamar para um lance desse, porque estava um jogo igual e a gente estava melhor no jogo, e é natural. E aí, com todas as nossas dificuldades, com jogadores novos, a gente tem que ir fazendo trocas e colocando jogadores novos, e aí o nível cai pela idade, pela falta de ritmo que esses jogadores têm. Mas eu só tenho que enaltecer os jogadores. Eu falei para eles aqui que eles estão de parabéns, porque eles estão evoluindo, e para nós vai ser dessa forma, gota a gota, dificuldade, então a gente só tem que enaltecer. Você, CH, estava na transmissão, assim também como o Gleger, e ambos disseram naquele momento que não foi pênalti, que o árbitro deveria ter ido à cabine do VAR, mas ele não foi e o pênalti foi marcado e o Atlético empatou a partida com o ponto conquistado. Aliás, o primeiro ponto conquistado sob o comando do Márcio Zanardi. A Ponte Preta chega a 9 pontos, mantém-se na lanterna do Campeonato Brasileiro, já que o América chegou a 11 pontos. E agora os atletas da Macaca estão de folga nesta quarta e quinta-feira. Eles se reapresentam na sexta-feira no período da tarde, visando o confronto do próximo dia 7 de agosto contra a equipe do Ceará, fora de casa. CH. Olha, isso aqui não é jogar responsabilidade em cima da arbitragem. Eu acho que a Ponte, ela tem muitas deficiências, a zaga é muito duvidosa, o meio-campo ontem até teve um comportamento razoável, o ataque funciona muito pouco. Então os problemas são muito grandes, mas no jogo de ontem, não é? E também se não marcasse o pênalti pro Atlético, não é garantia que a Ponte ganhasse o jogo. Mas como assinalou o gol o Atlético, eu acho que teve interferência no resultado. Eu acho que não foi pênalti. Continuo com a mesma opinião, tenho convicção disso. Não acho não, tenho convicção que não houve pênalti. Agora, por que o árbitro catarinense não foi no VAR, isso aí não consigo responder. Mas que a Ponte foi prejudicada, foi. 11h48, chegando para comentar a Ponte, trabalhou no jogo ontem, inclusive, Gleger Zorzinho. Tudo bem, Gleger? Bom dia. Oi, CH, bom dia para você, bom dia pro amigo ligado aqui no nossa área da Rádio Bandeirantes. Aliás, né, CH, vale sempre lembrar que o programa Nossa Área é o programa de maior audiência do rádio brasileiro. Um abraço, viu, CH? Um abraço a todos os ouvintes também. Mandar um abraço especial à galera da mesa aí, ó. Galera que faz um trabalho extraordinário. Ontem estávamos com dificuldades de internet e tal, e a galera deu show, hein? Essa galera que é liderada por Gil Kleber. Então um abraço aí pra galera toda da mesa aí também. CH, para falar da Ponte, que teve ontem um resultado ruim, digamos assim. Jogando em casa, um empate. Mas, bom, primeiro dizer que para mim a Ponte foi prejudicada. Para mim não foi pênalti. O árbitro poderia ter ido no VAR, dar uma olhada, ele tem essa ferramenta, preferiu ficar com a sua convicção e acabou dando o pênalti do Sérgio Palácios, que para mim não houve, então prejudicada a Macaca. E outro detalhe, CH, eu estava dando uma olhada aqui nas minhas anotações, ontem a menor nota dada pro time pontepretano foi nota 5. Então assim, o time jogou bem, o time teve uma boa apresentação, teve uma boa performance. Apesar do resultado ter sido ruim, a performance foi legal. Então, expectativa é de que a Ponte, nessa virada de turno, que já iniciou somando um ponto, consiga ser diferente. Essa é a nossa expectativa. Claro que as dificuldades são gigantescas, claro que os problemas são muito, mas muito grandes, mas enfim, essa é a expectativa. Eu gostei muito da fala do Elvis depois do jogo, dizendo que não vão parar de se empenhar, não vão parar de se dedicar, não vão parar de se empenhar dentro do jogo, dos treinamentos, para que eles possam tentar minimizar esses problemas que a Ponte tem tido fora de campo e tentar, dentro do campo, reverter toda essa situação negativa. CH. Obrigado, Gleger, pelas suas considerações. Em Campinas, 11h50 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band.
Guarani com Breno Beretta. Oi, CH. O Guarani apresentou agora pela manhã o centroavante Neto Costa. Ele que entrou no decorrer da partida diante da Inter de Limeira, mas foi no finalzinho. E ele fala a respeito dessa chegada e também, é claro, da necessidade de marcar gols pelo Bugre. Sou um cara de área, centroavante de área. Procuro ajudar bastante a equipe no que for preciso. Também gosto de sair um pouco da área, mas precisamente prefiro estar lá na área. Sei da cobrança que vai ter por gols, por isso que eu citei lá. O centroavante é cobrado por isso, né? Espero ser muito feliz aqui e conseguir fazer bastante gols. Bom, jogadores que não atuaram o tempo todo diante da Inter de Limeira estão realizando agora no Brinco de Ouro um jogo-treino contra o Primavera de Indaiatuba. Primavera que disputa a Copa Paulista. A gente vai trazer o resultado desse jogo logo mais meio-dia no programa Os Donos da Bola na tela da Band. Sobre jogadores ainda, CH, o Ralf rescindiu o contrato com o Guarani. Foram apenas 4 jogos desde o começo do ano, foram pouco mais de 100 minutos em campo, o Ralf que está com 42 anos e infelizmente não teve uma sequência no Guarani. Não sei se ele vai se aposentar ou se ele vai atrás de outro clube. CH, o Guarani tem muitos dias de preparação antes de enfrentar a equipe do Anápolis. O jogo será apenas no dia 10 de agosto, uma segunda-feira, 8 da noite, fora de casa. O Hélio Cizenando vai ter novamente à disposição Carlos Eduardo e o Herbert, que cumpriram suspensão. Possivelmente vai ter o Jonathan Costa, eu não sei se para iniciar a partida ou não, porque ele já está há 6 semanas se recuperando de dores no joelho esquerdo por conta de uma lesão de cartilagem. E ele também deverá ter à disposição o lateral direito Dudu, que chegou do Atlético Paranaense, jogador que ainda não atuou esse ano por conta de contusões e falta de oportunidades, mas é um atleta que vem para brigar pela posição de titular, emprestado do Atlético Paranaense. Um outro atleta que ainda não entrou em campo, o Everton Brito. Ele estava com dores na coxa, músculo do chute, contra o Paysandu ficou no banco, mas não tinha condições de atuar. É possível que ele fique à disposição também para o jogo diante do Anápolis. E se o Guarani vencer, é muito provável que já esteja classificado à próxima fase da competição. Só para fechar, CH, ontem à noite teve reunião do Conselho Deliberativo do Guarani. O presidente eleito pelo Conselho é o André Torquato, vice-presidente o Marcelo Galho, o primeiro secretário o Fábio Araújo e o segundo secretário o Isaac Luiz Rosa. Também para falar a respeito da nova mesa do Conselho Fiscal, que é composta agora pelo presidente Ricardo Domingos Sagula, o vice-presidente Maria Cristina Orlando de Siqueira e o secretário Henrico Pereira Sartori. Valeu, CH! Valeu, Breno. Obrigado pelas suas informações e comentando o Guarani de volta. Gleger Zorzin. CH, para falar do Ralf, que acabou deixando o clube, né, o Guarani, o Ralf que é uma baita de uma referência, né, toda a história que tem esse jogador, eu respeito muito o Ralf. Aliás, além de um baita de um profissional, um cara dedicado, um cara vencedor na carreira, o Ralf é uma pessoa espetacular, né? Uma pessoa maravilhosa, um cara muito fácil de lidar, um cara que sem dúvida nenhuma ajudou muito o Guarani, dentro de campo nem tanto, mas fora de campo com certeza, está deixando o Guarani o Ralf. Que seja feliz, que siga a carreira dele, a gente não sabe, né, se o Ralf já parte para uma aposentadoria ou se ainda tem esperança de jogar em algum outro clube, mas eu respeito demais, eu acho que ele foi importante nessa participação efetiva fora de campo, dentro do vestiário, mesmo jogando poucos jogos. Esse é um cara de uma certa relevância, de um nome respeitado no meio do futebol. Que ele seja feliz e que deixa marcado, tanto na sua carreira quanto na história do Guarani, que teve a oportunidade de tê-lo no elenco. Então, eu respeito muito o VCH, eu gosto muito do Ralf,
E tem um detalhe que é importante, depois das novas contratações, das apresentações que está tendo, sem dúvida nenhuma o Ralf perderia o espaço. Então, que ele seja feliz e que o Guarani siga a sua vida, siga a sua trajetória rumo à Série B do campeonato do ano que vem, do Campeonato Brasileiro do ano que vem. É isso que tem que pensar o Guarani e que o Ralf seja muito feliz. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo entre Palmeiras e Vitória, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, hoje 9h30 no Barradão. O provável vitória do técnico Jair Ventura com Lucas Arcanjo, Jamerson, Kaká, Lua Cândido e Ramon, Martínez, Baralhas e Zé Vitor, Mateuzinho, Eric e René. Já o provável Palmeiras do técnico Abel Ferreira com Carlos Miguel, Murilo, Gustavo Gomes e Barbosa, Kelvin, Marlon Freitas, Andréas Pereira e Piquerez, Arias, Maurício e Flaco Lopes. Apita o jogo Alex Gomes e Stefano do Rio de Janeiro. O árbitro de vídeo será Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. A bola rola logo mais, 9h30 no Barradão. Tem Vitória e Palmeiras pelo Brasileirão. Novidade Brasitone pra você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. A cada 30 segundos, uma mulher liga pra polícia e pede socorro. Liga a polícia. Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Beleza.